teve um problema nos olhos. E aí, nesse olho, nesse furacão todo, a minha mãe começou a fazer uma campanha nas quartas-feiras, e ela dividia isso, porque minha mãe ia no centro segunda e sexta, e aí quarta-feira, igual o lixo, que você vai 3 vezes assim, 3 vezes a semana, minha mãe buscava alguma força 3 vezes na semana. Segunda e sexta ela ia no centro. E aí, quarta-feira, ela ia lá na Missão Reencontro com a Vida. Os mais antigos aqui também vão lembrar. Lá na Avenida Getúlio Vargas, ali onde é o ponto do Santo Antônio, ali, daqueles ônibus ali, onde é uma clínica odontológica hoje, antigamente ele funcionava um centro evangelístico da nossa igreja, que se chamava Missão Reencontro com a Vida. Eu até fui um pouco antes, quando ainda era lá na rua Santo Antônio, e aí logo em seguida foi transferido para ali. E minha mãe começou a me levar forçada para lá, porque eu era muito nova, e eu fiquei muito perturbada com a saída do meu pai de casa, fiquei muito revoltada, muito triste. Por que filho quer ver o pai sair de casa? E eu tive um entendimento que meu pai havia, na minha cabeça, meu pai havia me trocado por uma mulher. Meu pai havia trocado a nossa família por uma mulher. E aquilo me doeu muito. E aí eu fiquei muito perturbada mesmo. Mas mesmo, aquela adolescente assim, ó. Adolescente, pré-adolescente, né? Criança que parou de brincar de Barbie e cismou que é adolescente. E eu fiquei muito mal e a minha mãe começou a me levar à força para a missão. E aí comecei a frequentar ali e um belo dia eu falei, fiz um amigo, fiz outro amigo, e Jesus foi usando esses caminhos. A minha mãe deixou então de ir na missão, parou de ir na missão e continuou em outras missões por aí, né? Fazendo os corres dela, buscando a Deus em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas eu continuei lá. E eu me batizei lá, na Missão Reencontro com a Vida. E aí eu me lembro que, né, no início, um dia eu cheguei aqui, nessa igreja, que era a sede, né, de todas as igrejas, é a sede de todas as igrejas de Juiz de Fora. E aqui tinha um congresso de jovens chamado Unijovem. Os mais antigos aqui também vão lembrar disso. E aí estava a igreja lotada de jovem e cheio de faixa, assim, para tudo quanto é lado, tudo decorado e tal. E aí havia um grupo de artes aqui na igreja, de dança, de louvor e tal, que se chamava El Shaddai. E aí o El Shaddai estava cantando e apresentando uma música de um cantor muito antigo americano, que se chama, né, que não morreu, Ron Kenoly. E aí a música que estava sendo cantada dizia assim: canta e perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, louvor de um palácio, com graças de um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. E eu gravei 2 coisas nessa música. Eu estou cantando lá para vocês porque eu cantei ela 1 milhão de vezes depois disso. Mas naquele dia, quando eu entrei, por causa de uma vizinha minha que gostava do pastor Ansel na época, eu vim com ela e 2 coisas me chamaram a atenção. Enquanto eles cantavam, Deus falou comigo: perto está o Senhor, e eterno é o seu amor. Tudo que eu precisava quando eu entrei naquela porta é de alguém que estivesse perto e que me amasse incondicionalmente e para sempre. Porque o meu pai não estava mais perto. E na minha concepção, o amor dele não tinha sido eterno. O amor dele havia sido rompido, negligenciado, contaminado. Então, quando eu entrei, que eu ouvi essa parte, perto está o Senhor, e aí depois eu ouvi, quando a louvor de glória se enche, né? Cantar uma canção, e isso foi entrando na minha alma. Naquele dia, eu de fato entreguei minha vida para Jesus. E eu tinha de 11 para 12 anos. E hoje vocês podem falar assim: nossa, mas faz pouco tempo isso, você tem 18, gente, parece só, tá? Só parece que eu tenho 18 anos. Eu sei que você fala assim: uau, mas eu achei que era 17. Não, eu tenho 40. Ah, obrigada, André. Não, eu tenho 40 anos. Então você já vai aí para 29 anos. E eu louvo a Deus porque não fui eu que encontrei Deus, foi Deus que me encontrou.
perto de Deus, foi Deus que veio para perto de mim. Foi Deus que me encontrou com amor de pai. E aí você fala assim, e depois do dia que você aceitou Jesus, tudo deu certo. Aí continuaram os problemas. Aí as lutas continuaram. Aí os problemas se intensificaram. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos que viver com Deus não é se isentar de problemas. Eu não sei você, mas eu tenho problemas. Você tem problemas? Tem um problema na sua casa chamado boleto da CEMIG? Na minha casa também tem. Tem um boleto na sua casa, um problema lá chamado boleto da Cesama? Na minha casa também tem. Na sua casa, os seus filhos esvaziam a lata de mantimento e você olha e fala, meu Deus, tem que comprar mais comida. Na minha também tem. Na sua família tem problema? Na minha também tem. Tem briga? O povo tem hora, parece que fica perturbado, parece que todo mundo vai contra todo mundo. Você vê umas cadeiras passando assim, voando, você abaixa para não acertar em você. Porque a vida é assim. Como nós dissemos aqui no louvor, a palavra do Senhor diz, no mundo vós tereis aflições. Viver com Jesus não é garantia de não ter problemas. Viver com Jesus não é garantia de não ter dificuldades. Não é garantia de não sofrer TPM, de não sofrer acessos de raiva. Você olha para essa minha carinha assim, você acha que eu sou calmo? Não sou. Não sou. Pergunta o meu marido se eu sou calmo. Eu não sou, gente. Eu não sou. O meu sonho é mandar esse homem, eu não consigo. Ele não deixa. Não, o meu sonho era que ele fosse o cabeça. Oh, aleluia, mas que eu fosse o pescoço. E girasse essa cabeça para onde eu quisesse, mas não dá. E o Senhor vem me tratando. E aí você fala assim, mas se viver com Jesus não é garantia de não ter problema, que vale viver com Jesus? Viver com Jesus não é garantia de não ter problema. Mas não é que os problemas ficam menores ou deixam de existir. É que nós ficamos mais fortes, independente dos problemas nós enfrentamos, porque sabemos que não estamos mais sozinhos. Verdade. A palavra do Senhor diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há uma lei na física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é quebrado quando o versículo na palavra de Deus diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem eu aqui, mas Cristo está dentro de mim. E a vida que eu vivo agora, os problemas que eu enfrento agora, as dificuldades que eu enfrento agora, as lutas que eu enfrento agora, eu não enfrento sozinha, porque Ele está em mim. E porque Ele está em mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que é esse Cristo que está dentro de mim. Então os problemas não são isentados, mas você se torna mais forte, mais cheio de fé, mais cheio de temor, mais cheio de Deus para enfrentar eles. E aí, irmãos, eu ainda não estou ministrando, mas o meu pastor se chama Bispo Wilson, depois o Âncio, então ainda não estou ministrando. Mas eu só quero que você saiba o seguinte, por que você está perseverando? Porque você entendeu que viver com Deus não é ser isento de problemas, não é ser isento de dificuldades. E eu disse, ano passado foi um ano muito difícil para mim, pessoalmente, ministerialmente. Eu tive que romper muitas coisas, quebrar muitos altares, quebrar muitos conceitos, quebrar muitas coisas dentro de mim. E realmente assim foi um ano que eu chorei muito. E eu falava uma coisa assim, olha, eu não aguento mais cantar, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Senhor, eu quero me alegrar com fruto na figueira, com fruto na vide, com dinheiro no bolso, com alegria, com motivo. Mas aí o Senhor falou comigo, mas aí é muito fácil. É muito fácil rir quando tudo está bem. Homem, eu sei que tem isso, que o cara é assim, ó, se ele chega cabisbaixo, se ele chega andando, paz do Senhor, é porque ele está sem dinheiro. Homem é assim, porque o homem tem um instinto provedor. Agora, coloca ali milão no bolso de um homem e manda ele entrar naquela porta ali, que ele vai entrar assim, ó, desfilando na passarela, porque tem algo ali de valor com ele. E assim, é fácil a gente sorrir, é fácil a gente reconhecer a nossa identidade, mas é muito difícil reconhecer a nossa identidade e reconhecer quem nós somos quando a gente não tem motivos para isso. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia
no livro de João, o Evangelho segundo João, é o quarto evangelho da Bíblia, capítulo de número 5. E seja o que Deus quiser. Acelera Jesus, engata a quinta. 5 o quê? 5. João 5, 1. Vamos lá? Você pode acompanhar no telão. Vocês preferem o telão daqui ou de lá? Vamos acompanhar no do meio que é maior? Anjo, telão. Diz assim, ó. Quem crê fala amém? Amém. Toda vez que eu vejo um telão eu falo, toma posse. Quase que eu dou uma pesada, porque eu creio na palavra que diz que tudo aquilo que eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Amém. Então tem coisa que eu estou dando pesada já para falar, dá, Senhor, faz. Vamos lá. Elegância. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, porque eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo este tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega a sua cama e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute. Falou igual o pastor Lúcio agora. O pastor para de pregar e fala: escute. Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus quem o havia curado, que quem o havia curado havia sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito a cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele disse isso porque os líderes judeus ficaram com ainda mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Amém? Eu li o texto todo, nós não vamos trabalhar nesse texto todo, eu acho, mas a gente precisa entender na palavra de Deus que há um texto e um contexto para esse texto. E quem não procura entender um contexto, gera um pretexto para justificar o texto. Por isso que hoje a gente às vezes pega um versículo isolado, interpreta de qualquer jeito, e pior ainda quando a gente ouve alguém fazer isso, acata e começa a acreditar num monte de heresia. O mundo hoje é baseado em muitos absurdos. Gente, o ano de 2025 não tá para amadores. Tem alguém aqui que é mãe de reborn? Nossa, Deus. E essa reportagem você... Tem alguém aqui que é mãe de reborn, pai de reborn? Porque os pais de pet estão até com ciúme agora, né? Porque agora vai ter uns reborn pet. Não late, não faz cocô, não pede para sair, não gasta banho em tosa. Porque o mundo, gente, está cheio de absurdos. Este é o sistema que nós vivemos. É um sistema que está fadado, condenado ao fim. Nunca se teve tantas evidências da volta de Jesus, da volta iminente de Jesus. Lá em Apocalipse 22, 21, diz assim,
João e Jesus disse assim: eis que eu venho sem demora. João então dá aquele suspiro de alívio, aquele anseio, e ele diz: amém, ora vem Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já vinha sem demora. Será que em 2025 ele vai demorar para vir? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse para João, lá na ilha de Patmos, no exílio que João estava enfrentando, no final da sua vida, porque João ficou quase 70 anos exilado na ilha de Patmos, Jesus disse para ele, revelando os acontecimentos do fim, no livro de Apocalipse, que é o livro do fim dos tempos, do fim dos acontecimentos. Jesus disse para ele: olha, João, muitas coisas, no penúltimo e no último versículo da Bíblia, Jesus fala assim: olha, muitas coisas vão acontecer, muitos problemas vão ser enfrentados, muitas pessoas vão se perder, porque é isso que a Bíblia diz: homens de Deus que se levantaram com poder, com graça, com autoridade, com unção, mulheres de Deus extraordinárias, que caíram, que não mantiveram o azeite nas suas lamparinas, que não carregaram o azeite consigo, e o noivo chegou, fechou a porta e eles ficaram de fora, e não conseguiram mais entrar na presença de Deus, não conseguiram mais ter acesso à presença de Deus. E Jesus disse assim: olha, resumindo isso tudo, por mais difícil que fiquem as coisas, por mais difíceis que as coisas se tornem, eu venho sem demora. Amém. Jesus chega na sua vida sem demora. Jesus chega na sua vida no tempo certo. Jesus alcança as áreas da sua vida sem demora e no tempo certo, e cabe a nós dizer amém, assim seja, eu aceito. Muitas pessoas, como nós lemos neste texto, estão às portas de um tanque, às portas de um lugar de milagre. O texto aqui que nós lemos diz isso. Havia um tanque que de tempos em tempos não era nada certo, não era nada cronometrado, as pessoas precisavam ficar vigilantes, as pessoas precisavam observar. De tempo em tempo, um anjo descia naquele tanque, é como se fosse uma fonte, imagine isso. E o anjo descia ali e agitava as águas. Quando aquela água era agitada, tocada por uma manifestação gloriosa de Deus, a primeira pessoa que tivesse acesso àquela água, que tivesse acesso àquele tanque, era imediatamente curada de qualquer mal. E aquele ali era um lugar que estava extremamente movimentado. Era um sábado, sábado era dia do Senhor, sábado era dia de orar, de buscar, sábado era dia de fazer as profissões lá judaicas, de se dedicar, né, no judaísmo. Sábado é um dia sagrado para muitas religiões, inclusive o judaísmo. E ali estava lotado, primeiro porque era sábado, segundo porque ali era um local propício para milagres, e terceiro porque as pessoas estavam ali para aprender, para observar. Mas haviam ali pessoas que, apesar de estar perto do local do milagre, não acessavam aquele milagre. Apesar de estar perto de onde a presença do Senhor vinha e agitava as águas e milagres aconteciam, elas não tocavam naquilo. Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que a Bíblia diz que quando as águas eram agitadas, qualquer doente que entrava seria curado. Mas haviam ali pessoas que eram sãs, mas elas não se importavam em tocar naquela água para receber algo. Os doentes sabiam que estavam doentes, sabiam do que precisavam, sabiam daquilo que precisava entrar e chegar na vida deles. Por isso, quando o anjo vinha, agitava as águas, eles logo se lançavam no tanque, porque eles sabiam que estavam doentes e precisavam ser o quê? Curados. Mas a Bíblia diz que ali tinha muita gente. O que aquelas outras pessoas faziam a respeito daquele tanque? Isso diz respeito a mim e a você, que muitas vezes estamos num local sagrado, numa vida com Deus. Gente, e local sagrado não é a rua Professor Joaquim Henrique Viana, número 37, no centro de Juiz de Fora, que é esse local que a gente está. Local sagrado é a sua vida com Deus. A sua vida é o local sagrado. Porque a palavra do Senhor diz que vós sois o templo do meu Espírito, a minha morada. O local sagrado não é um ambiente físico, estruturado, construído por mãos humanas. Nós somos a
Senhor o ambiente sagrado dele. E quantas vezes nós recebemos, estamos perto de alguma manifestação de Deus, mas a gente acha que a gente está são. E a gente não toca naquilo que pode mudar a nossa vida. Sabe o que é pior que alguém doente? É alguém que não reconhece estar doente. É alguém que, apesar de ter as suas doenças, não buscou o diagnóstico, não buscou o tratamento, não buscou uma opinião de um profissional. Você está lá com uma tosse, e você tosse, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí alguém fala assim, você deve estar mal. Você fala, não, capaz, não estou mal não, estou bem. E você continua tossindo. Quando você vai ver uma pneumonia, uma tuberculose, uma coqueluche, que agora tem um surto de coqueluche que voltou a rondar o Brasil, e coisas piores que isso, e o médico pergunta para você, por que você não veio antes? E você fala, mas eu achei que eu estava bem, era só uma tosse. Nós tivemos aqui na sede, durante um tempo, um pastor muito querido, que era o pastor Marcos César, muito querido, muito amado, muito, ele foi o meu pastor aqui na sede, durante o tempo que ele esteve aqui, ele foi meu pastor. E ele começou numa terça-feira, no início da semana, a ter uma tosse seca. O filho dele tinha começado a fazer enfermagem, o Jaziel, o mais velho, tinha começado a fazer enfermagem. Pai, tem que investigar isso. Mas assim, ficou. E no 5º dia daquela tosse, ele sofreu uma parada cardíaca. Ele infartou e morreu. Porque aquela tosse sinalizava uma deficiência na circulação de oxigênio e sangue no coração dele. E aí todas as vezes que o coração falhava, ele tossia. Mas ele não percebeu que estava doente, prestes a morrer. Aí você fala assim, nossa, que pena, tão amado, tão querido, né? Tão cheio de vida. E para nós foi uma tragédia, porque ele era uma pessoa extraordinária, amado mesmo. O velório dele tinha tanta gente. Será que no seu velório espiritual tem tanta gente assim? Porque você também é amado, você também é querido, você também é valioso, você também é uma pessoa habilidosa. Só que há sintomas na sua vida que estão sinalizando que você não está bem e você não está se atentando a esses sintomas. Você vem à igreja, você vai à célula, você participa de uma reunião de oração, você participa de um congresso, de um seminário, você ouve a palavra, alguém ora para você, você na sua vida, no seu devocional diário com Deus, no seu quarto, você percebe até que não está bem. Mas você não se move para a cura, porque você não quer reconhecer. Porque reconhecer que não está bem é pular no tanque e se expor, eu estou doente, preciso ser curado. Talvez ali, onde haviam muitos doentes de enfermidades físicas, aleijados, a Bíblia descreve aqui, haviam ali, perto das entradas, estavam deitados muitos doentes. 2 pontos, vamos descrever quem são esses doentes: cegos, aleijados e paralíticos. Aqueles que não viam, aqueles que faltava alguma coisa, tinham alguma deficiência física, ou paralíticos que não andavam. São deficiências que nós podemos ver, que nós podemos detectar, que nós podemos enxergar. Mas quantos enfermos não estavam ali, rodeando o tanque, no meio daquela multidão? Os mesmos que falaram, que julgaram, aqueles que estavam ali aprendendo, ouvindo, vendo o anjo descer, dia após dia, momento após momento, oportunidade após oportunidade. Estavam enfermos de alma, estavam enfermos de sentimentos, estavam enfermos dos seus casamentos, no seu relacionamento com o pai, com o filho. Assim como eu e você, que podemos estar aqui hoje e a gente ora, Deus, traz aleijados para essa igreja, traz cegos, traz surdos, traz mudos, traz aqueles que precisam de cura. Meus irmãos, amém. Essa é uma oração válida. Essa igreja em Juiz de Fora nasceu em setembro de 1970. Nós estamos depois em 2025, 55 anos depois. E essa igreja nasceu no fogo, no poder. Essa igreja já foi símbolo em Juiz de Fora de muitos sinais, prodígios e maravilhas. As pessoas passavam aqui do lado de fora, ouviam e eram curadas. Um dos 5 bispos da nossa igreja hoje, que é o bispo Alarone, a família dele, ele, a mãe e o pai, se converteram porque o pai dele estava internado ali no João Felício.
A mãe dele era católica, apostólica, romana, roxa, italianona, irmã Maria. Foi lá visitar o esposo que estava assim nas últimas. Ele estava nas últimas. E aí, quando ela pegou o pijama dele e estava passando aqui porque ela morava no bairro de Lourdes. Então ela fez esse caminho da Avenida 7, passou por aqui para poder pegar a Avenida Brasil e ir lá para o bairro de Lourdes. Quando ela passou aqui, ela ouviu a oração de cura para enfermos. E ela entrou com o pijama sujo do irmão Oswaldo, que era o esposo dela. E aí o bispo estava aqui orando, profetizando, e orando, e aquele monte, aquele mover de cura e tudo mais. E ela entrou, ela veio aqui à frente, católica, apostólica, romana, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Isso em 1900 e bolinha, isso era muito mais difícil do que é hoje. Ela chegou e pediu: pastor, ora nesse pijama, meu marido está morrendo no hospital. O bispo orou, que então era o pastor Wilson, orou, determinou a cura sobre o irmão Oswaldo. Ela voltou no mesmo caminho que ela veio, ela voltou com o pijama do jeitinho que estava e falou com a enfermeira: põe esse pijama nele, por favor, põe esse pijama nele. O irmão Oswaldo estava condenado a morrer, estava só esperando a hora. Quando aquele pijama foi colocado, o irmão Oswaldo foi curado. Aleluia. O irmão Oswaldo construiu esse altar que eu estou pisando aqui. Foi ele que construiu e colocou esse porcelanato que foi pintado aqui. Ele viveu anos. Foi um homem de Deus. Pastora Maria, uma mulher de Deus. Eles formaram um pastor, que é pastor na nossa igreja lá em Santos hoje, que é um dos 5 bispos da nossa igreja, um homem inteligentíssimo, abençoado. Por causa de um milagre. Por causa de alguém que viu que havia um tanque assim aqui, que o anjo se movia. E ela não fazia parte daquele povo, porque ela era católica. Nunca tinha ouvido falar, mas ela reconheceu: meu marido está morrendo, eu tenho um problema na minha casa, e nós temos um filho pequeno, esse filho vai ficar órfão. E ela ouviu, passando aqui na porta. Mas muitas vezes nós aqui dentro, anos, batizados, tomando ceia, estamos cheios de problema na nossa casa. Estamos cheios de problema no nosso casamento, cheios de problema com os nossos filhos, com os nossos pais, problemas assim, reais. Não é problema com dívida, porque dívida trabalho paga. A igreja brasileira, principalmente hoje, quando sobe no altar para dar um testemunho, o que a gente testemunha hoje? Irmãos, Deus me deu um carro novo, de 7 lugares. Aí começam os irmãos, não, um carro importado, de 500 mil, seu trabalho paga. O trabalho de alguém paga. Ai, Deus me deu uma cobertura de 3 andares, toda mobiliada. O dinheiro paga isso, o trabalho gera isso. O ímpio tem a cobertura? Tem. O ímpio tem fazendas? Tem. O ímpio tem carro? Tem. O ímpio tem dinheiro? Tem. Isso não é milagre. Milagre é quando alguém condenado à morte volta à vida. Milagre é quando alguém com diagnóstico médico errado é totalmente curado. Milagre é quando um papel de divórcio está assinado e Deus toca naquele casal e eles rasgam aquele papel e voltam a viver decididos a serem marido e mulher. Milagre é quando um filho não fala com o pai durante anos e o filho se volta para o pai. E o pai se volta para o filho. E há reconciliação. Milagre é quando um drogado entra por aquela porta e abandona as drogas, abandona a bebida. Milagre é quando um homem e uma mulher abandonam a pornografia, abandonam a vida promíscua, abandonam o adultério, abandonam a mentira, abandonam as práticas que têm levado eles à destruição. E meus irmãos, quantos de nós vivemos essa vida, mas não queremos experimentar esses milagres? Sabe por quê? Porque a gente prefere ver os doentes. Eu nem vou falar dos que estavam sendo ignorados. Isso é uma outra parte. Mas a gente, não, deixa para o doente, deixa para o aleijado, deixa para o cego. Não, deixa para a Larissa, deixa para o Marco. Ah, não, deixa para o Íngredo, deixa para o Sérgio, deixa para outro Sérgio. Eu vivo uma vida perfeita. Você já perguntou para alguém assim: Larissa, como está a sua vida? E a Larissa começa: não está boa não. Não estou falando que ela falou isso não, tá? Usando ela de exemplo. E ela fala para mim: não está boa não. E ela começa a falar, e ela fala a verdade. Raramente isso acontece.
Quando a gente chega e fala assim, oi Sérgio, tudo bem? Como é que você está? Ele fala, estou ótimo. Melhor impossível. Se melhorar, estraga. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu preciso confessar. É um confessionário. Eu tenho uma antipatia. Assim, me sobe um negócio, assim, uma coceira num lugar que não dá para coçar. Você já teve essa coceira? Que o corpo coça, mas não dá para enfiar a mão dentro da carne assim para coçar? É nervoso. Nós fizemos muitas células ao longo da vida. E ali na célula, a gente canta, ora, e se precisar expulsar demônio, expulse, unge, profetiza, e libera a palavra. E tem um momento do compartilhamento. E eu, por exemplo, sempre fui muito transparente. O dia que eu não estava bem, gente, eu queria pedir oração. E às vezes eu estava ministrando na célula. Queria pedir oração, porque eu já estou bem sem paciência, mas eu mesmo não posso colocar a mão na minha cabeça e expulsar. Então orem por mim, por favor. E eu sempre quis ser assim, por quê? Gente, todo mundo tem problemas. E aí às vezes a gente falava assim, Larissa, qual o pedido de oração que você tem? Larissa, vamos, ora pelos meus filhos, ora pelo meu marido, que nós estamos com uma situação. Aí às vezes o Douglas, não, ora pelo meu trabalho e tal. E aí chegava no Sérgio. E aí o Sérgio fala assim, qual o pedido de oração que você quer fazer? Aí ele fala assim, nenhum. Só tenho a agradecer. Se melhorar, estraga. Gente, dá vontade de falar, palmas para você! Parabéns, você venceu, campeão! Pode vir arrebatar, Senhor, leva! Dá vontade de falar isso. Porque, sabe, às vezes a pessoa não reconhece que há coisas que só Jesus pode fazer. E às vezes por medo de se expor, por medo de pular no tanque, por medo de falar, não, agora é minha vez, deixa eu pulo. Não, agora é minha vez. Onde eu estou? Não, eu estou aqui, estou com problema. Esse tanque não é só para aleijado. Esse tanque não é só para cego. Esse tanque não é só para aqueles que estão coxos, para aqueles que não andam, para aqueles que estão enfermos visivelmente. Mas há uma presença de Deus que te chama para qualquer tipo de transformação. E às vezes a gente não quer pular no tanque, porque alguém vai ver. A gente não quer pular no tanque, porque alguém vai notar que você não está bem. Deixa eu te falar uma coisa. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja, para eu resumir para vocês, se eu fosse falar assim, igreja é como um shopping cheio de vitrine, com pessoas lindas, manequins maravilhosos, todo mundo magro, todo mundo esbelto, bem vestido, aquela coisa toda, aquela vitrine da Zara, aquela vitrine da Renner, que todo mundo está lá assim, não. Igreja é como um clube, que as pessoas se reúnem para poder celebrar, beber, comer, festejar, usar a piscina, tomar sol, não. A igreja é como uma festa que você vai para dançar, que você vai para cantar, a festa country aí que está chegando, misericórdia, Senhor, eu vou ouvir tudo lá da minha casa, Senhor, e aí é como isso? Não! A igreja é um hospital. E só entra aqui quem está doente. Aí qual que é o tempo do tratamento? A vida inteira. Qual que é o tempo de cura? A vida inteira. Alguém entrou aqui com problema de bebida. Você vai ser liberto. Mas você vai estar em tratamento a vida inteira. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Então, alguém entrou ali com problema com pornografia, com droga. Jesus vai te libertar. Jesus vai te dar graça para fechar o celular, para apagar o celular, para pisar no celular. Jesus vai te dar graça para quebrar as garrafas de bebida, para jogar fora o cigarro, para parar de usar droga, para parar de ser mentiroso. Mas a vida inteira você vai continuar nesse hospital, junto com outros irmãos em tratamento, estando em tratamento a vida inteira. Porque a mentira vai bater na sua porta, a bebida vai bater na sua porta, o cigarro vai bater na sua porta, a tentação vai bater na sua porta todo dia. Todo dia. Todo dia. Os homens aqui, qual que é o sentido mais aguçado do homem? A visão. Nós temos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Qual que é o sentido mais aguçado de um homem? A visão. A visão. O homem quebra até o pescoço para ver o que ele quer.
Entendeu? A pessoa está parada aqui e passou algo interessante ali. Né? E aí, os homens é uma coisa masculina. E aí você chegou diante de Deus com essa debilidade, com essa fraqueza. Tem hora, meu irmão, que você vai ter que fechar seu olho, você vai ter que sair de perto. Porque todos os dias seus olhos vão ser tentados. Para as mulheres, o sentido mais aguçado é os ouvidos. Mulher tem a tendência a cair na lábia. Então, todos os dias, desde lá do Éden, desde Gênesis 3, isso acontece, tá? A serpente não falava, de repente ela começa a falar, ela nem estranhou, só deu papo para ela e caiu na lábia dela. E aí, todos os dias, vem uma serpente falar, será que é assim mesmo? Será que pode? Será que não pode? Aí a gente vai e cai. Igreja é lugar de tratamento constante. Então para com essa bobeira de ficar assim, mas eu vou pular no tanque, o anjo vai vir, eu vou falar que é minha vez, o anjo vem agitar as águas na frente de todo mundo, eu vou ter que pular no tanque. Meu irmão, com todo o respeito, bobo de você se não pular. Porque a gente não sabe nem qual é o dia, nem qual é a hora do último agitar das águas. A gente não sabe nem qual é o dia, nem qual é a hora que você vai ter sua última oportunidade. Porque Jesus está à porta da igreja, mas Ele está voltando todos os dias para muitas pessoas. Nós perdemos um irmão aqui na igreja hoje. A esposa dele morreu há 1 mês. E ele morreu hoje. Foi enterrado às 3 horas da tarde. Um irmão muito queridinho, ficava sentado ali perto do banheiro. Jesus voltou para ele hoje. Glória a Deus que ele estava se preparando para receber. A gente não sabe qual foi o último agitar de águas dele, mas você sabe que Deus está agitando águas para você pular. Pular com a sua vida, pular com as suas finanças, pular com os seus sonhos, com os seus alvos, com os seus projetos, pular com o chamado, com o ministério que Deus colocou na sua mão. Você acha que Deus está te trazendo para o corpo, para você ficar inerte, parado e à toa? Não. Nós não vivemos só para isso, mas esse também é um propósito nosso. Quando a gente ouve o pastor falar as 4 colunas de prioridade, Deus e você, a primeira coluna, sua vida espiritual, você e Deus, a primeira coluna, segunda coluna, sua família, terceira coluna, seu trabalho, quarta coluna, sua vida social, seus relacionamentos, e aí entra a igreja. Sabe o que a gente faz? Então eu vou viver só eu e Deus e não vive, não tem vida de quarto, não tem vida de comunhão, não tem vida de intimidade, vou viver só para minha família, mas a sua família está o caos, o cão chupando manga lá na sua família, vou viver só para o seu trabalho, para os meus estudos, mas você também não trabalha, não estuda, não produz, não progride. E aí você fala assim, porque a igreja é lá por último, e a gente esquece disso. E nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão negligenciando aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Eu tenho muito temor de Deus nessa área. E em muitas coisas eu falo para os irmãos, eu tenho temor, no sentido assim, até de ter medo. Porque eu tenho muito medo de Deus me entregar alguma coisa e aquela coisa apodrecer na minha mão porque eu não fiz. Porque eu não desempenhei. Porque nada que Deus coloca nas suas mãos vai se estragar, porque Ele sabe para quem Ele está dando. Ele sabe por que Ele está dando. Seus dons, seus talentos, suas habilidades podem e devem ser desenvolvidas diante do Senhor. Mas para isso tudo, Deus vai tratar a sua vida. E como que Deus trata a sua vida? Quando você se levanta e diz, eu quero pular nesse tanque. Eu não estou aleijado, eu não estou coxo, eu não estou enfermo, eu não estou paralítico, assim enfermo visivelmente, eu não estou cego, mas a minha alma está amargurada. A minha alma está ferida. Eu estou triste, eu estou desesperado, eu estou depressivo. Eu estou vivendo um problema, uma perdição. A minha vida desmoronou. Meu irmão, será que você não está percebendo que de um dia para a noite sua vida virou de cabeça para baixo? E você está normalizando aquilo que não é normal. Está normalizando uma catástrofe. Um furacão passou na sua vida e virou tudo de cabeça para baixo. E você falou, e não saiu desse não reagiu, não tomou algo e não falou, Jesus, eu preciso de cura. Preciso de cura nas minhas finanças, preciso aprender a ser um bom administrador, preciso aprender a ser um trabalhador zeloso, preciso de cura no casamento com os meus filhos. Nós estamos normalizando filhos longe da presença de Deus. Eu digo para as mães que aqui estão,
para os pais que aqui estão, não normalize filhos longe da presença de Deus. Há uma promessa, há uma palavra, e você pode viver pela palavra e pela promessa. Josué olhou ao redor e viu uma confusão, viu alguma coisa estranha, e sabe o que Josué disse? Olha, eu não sei o resto. Eu não sei se ela vai, eu não sei se ele vai, eu não sei se ele vai, eu não sei se eles vão, mas eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Há uma palavra que diz que a nossa herança é bendita, que o Senhor abençoa até 1000 gerações depois de nós. Você olha para o seu filho hoje, ele é casado, ela é casada, e aí a gente ouve, não, mas depois que meu filho casou, perdi o controle sobre ele. Meus irmãos, minhas irmãs, você pode realmente não controlar, mas o seu joelho continua dobrado. Você não gerou escravo, você não gerou servo de Satanás, você não gerou servo do inferno. Comece a declarar, pula no tanque por ele, pula no tanque pelos seus filhos, pula no tanque pelo seu casamento. Ah, mas e se o outro vê? Problema é do outro. Nós cantávamos uma canção num tempo em que a igreja era mais valente. A canção diz assim: eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim, eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Só que hoje a gente dá muita importância ao que o outro pensa. Nossa, mas se eu pular no tanque, a Larissa vai ver que o negócio não está bom. E daí? Não importa o que vão pensar a meu respeito. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita. Eu não estou sendo usada por Deus porque eu sou perfeita, porque eu não sou. Eu estava em Brasília ano passado, e aí uma pessoa chegou perto de mim numa situação lá e falou assim comigo, do Neida. Ela falou isso comigo: o que você está fazendo aqui? Tipo assim, quem te chamou? Aí eu olhei, eu falei assim: olha, vocês sabem que eu sou, né, gente? Eu me controlei. Eu falei assim: olha, eu também não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui. Inclusive eu pergunto para Deus o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu estou aqui. Meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, meu avô não é pastor, minha avó não é pastora, minha família nem crente é. Eu não tenho sobrenome importante, eu não tenho carteirinha, eu não tenho credencial assim que abre portas, né? Mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas se eu estou aqui, eu vou fazer o que é para ser feito. E aí, não importa, não importa. Há coisas na sua vida que só vão ser mudadas quando você assumir que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Quando você parar de deixar aqueles que estão só visivelmente doentes para assumir que a sua vida precisa de um tanque agitado por Deus, que a sua vida precisa de uma água agitada por Deus, que a sua vida precisa ser banhada por um lugar de cura, porque você está aqui dentro, mas você entra e sai do mesmo jeito. Você entra, a água é agitada e gente é curada, gente é restaurada, casamento é reconciliado, aí tem a escola de casais, um monte de casal fazendo a escola e sendo reconstruído, e você longe daquele tanque. Aí tem uma célula, tem um grupo, tem uma oração, tem um propósito, um monte de gente pulando naquele tanque e você distante, porque e se alguém souber que eu sou falho nessa área? É por isso que a sua vida continua do mesmo jeito, porque você deve muita satisfação para as pessoas. Quem não se importa com a opinião alheia, na verdade só está se importando com a opinião do Pai. Não importa, irmão, o que você pensa a meu respeito. Eu já entendi e descobri que muita gente pensa muita coisa, inclusive coisas erradas a meu respeito. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso e não me importar com isso. Ah, porque a Aurora é assim. Se eu sou, amém. Eles estão falando uma coisa que eu sou. E se eu não sou, amém. Eles estão falando uma coisa que eu não sou, eu sei que eu não sou e está tudo bem. Ah, porque a Aurora é brava. Eu sou. Se eu sou, eles estão falando a verdade. Se eu não sou, eles estão falando uma mentira, não me importa porque eu sei quem eu sou. Aprenda a não dever satisfações para mudar a sua vida. Você precisa de restauração?
Tem alguma área na sua vida que precisa ser restaurada? Porque tem gente pulando no tanque e você continua vivendo de aparência. E o pior, sabe qual que é a nossa tendência? Quando alguém pula no tanque e é curado, a gente começa a denunciar aquela cura. A gente começa a criticar aquela cura. A gente começa a falar igual esse povo começou a falar: ah, mas hoje é sábado. Ah, mas hoje não pode curar. Ah, mas quem foi que te curou? Importa quem foi? Importa onde foi? Importa o dia que foi? Importa que foi curado. Havia um homem ali há 38 anos sofrendo. 38 anos. Aquele homem não tinha nem nome, porque ele havia perdido a identidade por causa do problema dele. Tem problema que está se arrastando com você há tanto tempo que as pessoas já não te chamam mais pelo nome. Fala, sabe aquele irmão problemático que fala o seu problema? Sabe aquela irmã que vive aquele problema? Sabe aquela irmã com o casamento assim? Sabe aquela irmã com o pai e a mãe assim? Sabe aquela irmã com as finanças assim? Sabe aquela irmã com o casamento, com não sei o que assim? E você há 38 anos às vezes, há muito tempo, está vivendo esse problema. Mas chegou um tempo de Jesus falar assim: vai cair a sua ficha hoje ou não vai? Você vai se levantar hoje ou não vai? Porque aquele homem tinha até uma cama para deitar o problema dele. Sabe por quê? É mais fácil ter um problema deitado numa cama, porque cama é conforto. Se você tem um problema, joga a cama fora e fica desconfortável nesse problema. Porque quem tem problemas, quem tem questões sérias, quem tem enfermidades na alma, na vida, no espírito, não pode estar confortável, conformado com isso. Jesus falou assim: levanta, pega a tua cama, sai desse conforto, sai dessa situação, porque já tem 38 anos, se você ficar confortável nessa situação, você vai ficar 100 anos enfermo. E aí Jesus diz: pega a tua cama e anda, sai fora daqui. Sai do lugar do coitado. Sai do lugar onde só fica gente doente. Sai do lugar onde as pessoas vão te olhar com pena. Porque, irmãos, é mais fácil ser vítima. É mais fácil ter um problema, porque as pessoas vão te olhar com um olhar de misericórdia. As pessoas vão querer te proteger, te beneficiar, porque você tem um problema grave. E você está aí como aquele paralítico há 38 anos, deitado numa cama, na porta do milagre, sem ter acesso a ele. E aí Jesus falou assim: você quer ser curado? Porque aquele paralítico falou assim: ai Jesus, toda vez o anjo vem agitar água, olha pra você ver. E aí a pessoa vai e pula lá e é curado. Mas eu estou aqui, eu não consigo pular. Eu estou aqui, nessa cama. Eu estou aqui deitado eternamente, é bem esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Como diz o nosso hino. Jesus falou: espera aí. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando uma coisa: você quer ser curado? Por que você precisa? Eu já sei. Que você precisa, a sua fama já diz. Porque a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo, Jesus conhecia a história dele. A fama do seu problema Jesus já conhece. A história do seu problema Jesus já conhece. Só que quando há um agitar nas águas, quando há uma possibilidade de cura, você começa a dar desculpa para Jesus: porque eu não consigo andar, porque o outro pula na frente, porque eu não tenho chance, porque eu não tenho vez, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Jesus está falando assim: ó, para. Você é muito bom em dar desculpas, mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser curado? Porque ser curado não é para quem precisa, é para quem quer. Eu não sei o que a Isabel estava perguntando para a gente. Sexta-feira, eles me levaram na rodoviária e eu cheguei na rodoviária às 6 horas da manhã. E de lá o Sérgio foi para levar os meninos na escola. Então a gente saiu de casa mais ou menos umas 20 para 6 da manhã. E a Isabel, ela acordou assim, ativada no modo perguntas, no modo questionário. Eu não lembro certo qual foi a pergunta que ela fez, mas ela perguntou assim: se Deus é tão bom, resumindo, por que os problemas acontecem? E aí eu perguntei um problema, ela falou assim: eu sei que Deus é bom. Aí ela começou: Deus, eu sei que o Senhor é bom, tá? Eu sei, eu estou perguntando porque eu quero entender. E eu disse para ela assim: filho, existem muitos sabonetes caríssimos, sabonetes perfumadíssimos,
Sabonetes que no primeiro toque lavam, aveludam a sua pele, perfumam a sua pele. E se tem água e tem sabonete, por que tem tanta gente suja? Aí ela falou comigo assim, porque as pessoas não tomam banho? Eu falei, então, os problemas existem, porque apesar de haver alguém para sanar esses problemas, o sabonete, a água da vida, aquele que nos lava, nos purifica de todo o pecado, que é Jesus, ninguém quer se lavar, quer continuar sujo. Por isso, as pessoas vivem em problemas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo começa a ser renovado. Tudo começa a mudar, tudo começa a tomar outra dimensão. Jesus está aqui hoje, diante de mim e de você. E a sua fama, o seu problema, ele já conhece. Ele sabe o que você faz publicamente e secretamente. Ele sabe o que você vê publicamente e secretamente. Ele sabe o que você pensa. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces, diz a palavra de Deus. Ele sonda, conhece e esquadrinha, ele vasculha, ele procura os nossos pensamentos. Ele te conhece. Você acha que Jesus não sabe os problemas que você passa? Você acha que Jesus não sabe a vida que você leva? Aquilo que você faz, que você não faz, aquilo que você vive, que você não vive, aquilo que você tirou de alguém, aquilo que tiraram de você, aquilo que você perdeu. Jesus conhece. Mas não é isso que ele está te perguntando. Ele te pergunta algo que ele perguntou para aquele homem, que nem nome tinha porque perdeu a identidade. O problema virou o nome dele. Ele deixou de ter um nome para ter um estigma. E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Jesus não disse para ele, você precisa ser curado. Mas você quer ser curado? Porque Jesus não é para quem precisa, Jesus é para quem quer. Se com tua boca confessares que o Filho de Deus é o Senhor e Salvador da sua vida. Tem coisas que Deus sabe, tem coisas que Deus vê. Aliás, todas as coisas Ele sabe, todas as coisas Ele vê. Mas a iniciativa de dizer, ei Senhor, eu preciso, sou eu. A Bíblia diz que havia uma multidão, eu já estou caminhando para o fim. A Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus e apertava Ele por todos os lados. E também havia naquele lugar uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. As irmãs aqui que passam por regras, por ciclos menstruais, você sabe que 3 dias, 5 dias ali já dá nos nervos. Você fica pedindo pelo amor de Deus. Aquela mulher há 12 anos sangrava. E aquele sangramento tirou dela convívio familiar, dignidade. Aquele sangramento tirou dela esperança, tirou dela recursos, porque ela já havia gastado tudo aquilo que ela tinha buscando tratamento e não havia conseguido. Mas quando ela ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar, assim como a nossa fama chega até Jesus, a fama dele chega até nós também. Ele sabe quem nós somos e nós sabemos quem Ele é. Ele sabe o que nós conseguimos, mas nós sabemos o que Ele pode. Quando ela ficou sabendo que Jesus passaria ali, ela foi até aquela multidão. Ela não poderia estar ali. Como ela estava em hemorragia, ela era considerada impura, segundo a tradição judaica, porque tudo aquilo que tem sangue, segundo a tradição judaica, se torna impuro. Tudo aquilo que sangra. A carne que sangra é uma carne impura. Uma pessoa que sangra é uma pessoa impura. Ela vivia afastada daquela sociedade, daquele núcleo social. Mas ela não se importou com isso. Aquela mulher rejeitada, rechaçada, deixada de lado, que havia perdido tudo, entrou no meio de uma multidão. Será que ali ninguém sentiu o cheiro do sangue? Porque a gente sabe que sangue tem cheiro, que ciclo tem cheiro, que hemorragia tem cheiro. Será que ninguém ali percebeu que alguém diferente estava passando? A multidão apertava Jesus por todos os lados. E ela tocou, ela abaixou. E fez igual criança que vai rastejando. Porque por cima não dava, mas por baixo ela conseguiu. Ela arrumou um jeito de tocar em Jesus. Ela não ficou dando desculpas. Ah, mas eu não posso. Ah, mas e se eu for? Ah, mas se me verem? Ah, mas eu sou pequena, eu não consigo tocar em cima. Não, ela foi e tocou em Jesus, na orla das suas vestes, na beiradinha da veste dele. E aí Jesus sentiu aquele toque e falou, parou, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas Jesus, tem tanta gente aqui tocando o Senhor. Tem tanta gente aqui espremendo o Senhor de um lado e do outro. Ele, não,
Não é um toque qualquer. É um toque que arrancou de mim virtude e poder. É um toque que arrancou de mim aquilo que essa pessoa precisava. Jesus sabe quando um doente toca nele. Jesus sabe quando um quebrado toca nele. Jesus sabe quando um enfermo toca nele. Jesus sabe quando alguém desgraçado na sua vida toca nele. Jesus sabe quando alguém que já perdeu tudo toca nele. E esse tipo de pessoa é que arranca poder de Deus. O tanque era feito para os enfermos, mas só aqueles que reconheciam que eram enfermos pulavam naquele tanque. Jesus foi feito para os feridos, para os quebrados, para os pecadores, para aqueles que reconhecem que sua vida está quebrada. E quando você pula em Jesus como um tanque, quando você toca em Jesus sem se importar com quem está olhando, com a multidão que está te espremendo de lado a lado, para você, em você, sobre você, é liberado o poder dele. E Jesus quer te fazer uma pergunta nessa noite. Até quando você vai ficar fingindo que não tem nada acontecendo? Até quando você vai olhar outras pessoas pularem no tanque quando as águas são agitadas? Você vê o anjo, você vê a água, você vê o tanque, você vê o enfermo, você vê a cura, mas você só vê, você não participa. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da glória de Deus. Co é algo que está do lado, é algo que faz parte, é algo que engloba. Nós fazemos parte da glória de Deus. Só que muitos têm vivido como espectadores. Muitos me conhecem só de ouvir falar. Muitos conhecem só a minha fama. Muitos conhecem só aquilo que eu posso fazer. Mas Jesus quer se revelar para você nessa noite como alguém que de fato pode mudar a sua vida e a sua história. Eu comecei contando para vocês como eu cheguei aqui. E Jesus tem mudado a minha vida e a minha história. Eu passei muitos processos, muitas dores, muitas dificuldades, muitos problemas. Muitos. Mas deixa eu dizer para os irmãos. Alguns eu consegui, alguns Jesus conseguiu. Em todos, Jesus nunca me abandonou. No dia de dor, no dia de aflição, no dia de angústia, eu podia perceber Jesus perto. Muitas vezes eu estava longe. Muitas vezes eu estava distante. Muitas vezes a fria era eu. A resistente era eu. A hipócrita, a mentirosa era eu. Mas Jesus nunca se afastou. Jesus nunca se distanciou. Jesus nunca abandonou. Jesus nunca deixou de lado quem Ele é. Ele é Redentor, Salvador, Senhor. Ele nos ama, Ele nos deseja. Mas até quando a gente vai ver, ser espectador e não participar daquilo? Eu tenho uma pergunta, em nome de Jesus, para fazer para você. Será que hoje você pula no tanque? Será que hoje você pode olhar aí em você, na sua casa, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, motivos para querer pular no tanque da cura? Porque há uma água sendo agitada aqui nesse momento. Há uma unção de Deus aqui nesse momento. E a gente não precisa arrepiar, nem rodopiar para isso, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se fará presente. E a presença de Deus é que muda todas as coisas. Há uma água sendo agitada aqui. Será que você, nessa noite, pode reconhecer que há 38 anos você vive dando desculpas, deitado numa cama confortável? Seu problema virou uma muleta. Seu problema virou uma cama. Seu problema virou algo cômodo para viver. Mas Jesus está dizendo: ei, levanta, pega a tua cama e sai desse lugar. Aleluia. Quantos aqui nessa noite querem sair desse lugar? Querem sair desse lugar? Desse lugar de desprezo, de enfermidade, de doença. Desse local de vitimismo, desse local de tanta dor. Há tantos anos você vem vivendo isso e às vezes vivendo calado. Há tanto tempo você vem vivendo isso, mas às vezes vivendo de aparência. Como a palavra do Senhor diz, nós estamos como sepulcros caiados.
Por fora, túmulos ornados, floridos, adornados, mas por dentro tem podridão, tem morte, tem destruição. Ele não vê como vê o homem. Deus sabe e Ele vê o que tem dentro do seu interior. Por isso, nessa noite, eu quero orar com pessoas que desejam o tanque do Senhor na sua vida. Eu quero orar por pessoas que têm visto águas se agitarem ao longo do tempo, mas que hoje desejam entrar nessas águas. Hoje desejam entrar nessas águas do Senhor. E eu quero orar com você, mas não apenas orar. Eu quero orar por você. Será que você pode ficar sobre seus pés? E meus irmãos, vamos fazer algo assim bem corajosamente? Tem alguém aqui que deseja nessa noite tocar Jesus e ver sair poder dele? Tem alguém aqui que precisa pular no tanque agitado pela presença de Deus hoje? Eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar por você. Quero que você fique parado aqui na frente, nós vamos orar por você. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero. Se você nessa noite deseja tocar Jesus com alguma área da sua vida que precisa ser apresentado a Ele, tome coragem, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos tirar as mãos, nós vamos colocar as mãos e vamos orar juntos, não como juízes, não como superiores, mas como irmãos, como família que precisa nesta noite se reconciliar com o Senhor. Eu quero chamar aqui à frente quem nesta noite precisa se reconciliar com o Senhor. Em alguma área da sua vida você ficou enfermo na sua fé com Ele. Em alguma área na sua vida você ficou paralítico no seu chamado com Ele, cego na sua vida com Ele. E há algo neste lugar que Deus quer fazer a seu respeito. Se você nessa noite deseja se reconciliar com o Senhor, em algo que se perdeu, algo que se quebrou, algo que se partiu pelo caminho, eu também quero te chamar aqui à frente. Você vem aqui, nós vamos orar com você, como irmãos, como igreja do Senhor. Se há alguém nesta noite que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que Jesus entre na sua vida de forma sobrenatural. Irmã Beth, pastora Beth, vem orar conosco. Irmã, vem orar conosco. Vem orar, nós vamos em oração sobre os irmãos. Sim. Vamos orar. Nós vamos colocar as mãos, impor as mãos e orar com vocês. Pode orar.
divertir, para se distrair, para passear. Mas a igreja do Senhor é um barco de resgate que lança as boias no mar para aqueles que estão se afogando, para aqueles que estão morrendo. A igreja do Senhor não é um barco de lazer, é um barco de resgate. Eu estou aqui porque há 29 anos Deus está me resgatando. Há 29 anos Deus está me libertando. Há 29 anos Deus está tratando comigo e Ele não alivia, não passa pano para mim. E eu sei que se eu continuar na presença dEle, Ele fará isso até que o noivo venha. Até que nós possamos ser levados com o Senhor, e é por esse dia que eu espero. Nós estamos em tratamento, porque a noiva que Jesus vem buscar é sem mancha, sem ruga, sem máculas. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 que ela lava as suas vestes todos os dias e as mantém sujas. A vida pode te manchar, mas você está aqui reconhecendo que as suas vestes precisam ser lavadas, porque há um encontro esperando por nós. Então, meu irmão, nunca se canse, nem se envergonhe, nem se acanhe em reconhecer que você precisa de Deus. Diga comigo, precisar de Deus é um privilégio. Contar com a força que Cristo dá me faz, diga, me faz mais que vencedor. Amém? Glória a Deus por isso.